Meu nome é Andreas Kisser, e esta é minha história, a que me tirou o sono e o juízo por quase 30 anos. Eu era um caboclo da beira do Juazeiro, bem ali onde o sertão encosta no agreste, um lugar que só tem sol rachando e terra seca que vira poeira vermelha quando o vento bate. Não era lugar para gente mole. A vida ali cobrava o couro, o suor e, às vezes, a alma. A gente vivia de sol a sol, comendo farinha e um resto de carne de sol que minha mãe, Dona Flor, estendia no varal como se fossem roupas. Nossa casa era de taipa, barrenta, como telhado de palha que vivia escorrendo uma umidade fedida quando chovia. Mas era mais comum ser pó, tanto pó que grudava na garganta e fazia a gente tossir a seco. O cheiro da casa era de mofo, de suor guardado e de querosene da lamparina, que pingava um clarão amarelo e triste em cima da mesa. O silêncio, quando a noite caía, era a coisa mais alta que a gente tinha. Um silêncio que pesava, que fazia os ouvidos unirem. A única melodia era o grito estrangulado dos sapos na beira do rio seco e o gemido distante das corujas, que anunciavam a desgraça. Meu pai, Zé Bezerra, era um homem de poucas palavras e muita fé na força bruta. Ele só falava com a foice e o facão. Meu destino, desde de sair das fraldas, fui cuidar do gado. Eu era o vaqueiro da família, responsável pelo pouco rebanho magro que pastava nos garranchos duros da Caatinga. A gente não tinha muito, só a honra e a teimosia de não largar aquela terra ingrata. Tínhamos que ter os olhos abertos dia e noite, porque a seca atraía ladrão e bicho. Mas o que chegou não era bicho comum, nem ladrão de chapéu de couro. Bom, voltando ao meu inferno. O desmantelo começou devagar, como a água que escoa no deserto, só que deixando rastros de sangue. O tempo ficou mais feio, o vento parou de vez e o ar ficou pesado, como se a terra estivesse prendendo a respiração. Depois, o gado. O gado começou a dar para trás. Primeiro foi um bezerro. Encontrei-o perto do cercado, de manhã cedo, com o sol nascendo. Estava aberto. Não era corte de faca de matador de gado. Era um rasgo, limpo, mas gigantesco, feito por algo com unhas ou dentes longos demais. E o sangue. Tinha muito sangue, mas não tinha mais rastro do corpo principal. Parecia que o bicho tinha chupado a vida da carcaça e levado o resto para a escuridão. Meu pai me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto. Nem quando a colheita secou toda. Ele estava com medo. Foi onça, ele resmungou, mas a voz dele era mentirosa. Onça ataca a garganta, não desmembra com aquela precisão cirúrgica e voraz. Passou uma semana e sumiram 2 vacas leiteiras. Estas eu encontrei os restos. Foi pior. A carne estava comida, mas os ossos pareciam mastigados e partidos, com o tufo da medula exposto ao sol. Parecia que a força aplicada tinha sido descomunal. Uma raiva que não cabia num predador normal. O cheiro de podre misturado com o cheiro metálico de sangue velho impregnou a Caatinga. Tive que vomitar o pouco de cuscuz que tinha comido. O pior eram os cachorros. Tínhamos 3 vira-latas de guarda que latiam para tudo que se movia. Mas de repente, eles se transformaram em covardes. Passaram a se encolher no canto da casa, debaixo da rede, tremendo. Eles não latiam mais para o mato. Eles só faziam um gemido baixo, quase um choro, quando a lua cheia começava a subir no céu. Eles sentiam o cheiro. Era um cheiro de matança, um cheiro de carne crua e de terra virada. Eles sabiam que a coisa não era carne nem osso como a gente, mas sim um despropósito,
uma maldição que andava sobre duas pernas. Minha mãe tentou nos proteger com rezas e sal grosso espalhado nas 4 cantos da casa de taipa. Ela acendeu velas para todos os santos, mas parecia que Deus tinha mudado de endereço. As orações dela mal passavam do telhado. O terror não vinha de fora, ele vinha de dentro do silêncio que engolia a fazenda. Naquela semana que antecedeu a lua cheia de junho, eu comecei a dormir com o rifle do meu pai ao lado da cama. A gente sabia que ia acontecer de novo. A única dúvida era o que exatamente iria nos encarar quando o sol descesse e o breu tomasse conta de tudo. O mal estava lá fora, farejando o nosso calor e esperando o momento certo para nos cobrar o preço da terra em que pisávamos. Era um bicho, mas também era um castigo. Eu sentia isso nas pontas dos meus dedos. Eu sentia que aquele vaqueiro simples de Juazeiro ia ter que encarar algo que só existia nos sussurros dos velhos. Algo com tripas de gente e a força de um touro bravo. Algo que só morria com bala benzida. E eu teria que ser o homem a fazê-lo. A espera estava me matando. A espera, ela não é só um tempo parado, não. A espera, ela come a gente por dentro, devagar, feito cupim na viga velha. E a espera daquela noite tinha o cheiro azedo do medo e o gosto de ferrugem na boca, porque eu sabia que o bicho vinha. Eu, Andreas Kisser, vaqueiro que sempre lidou com boi bravo, estava ali grudado no batente da porta da nossa casa de taipa, segurando o velho rifle de caça que tinha sido do meu pai, com a bala de prata benzida de São Jorge, única esperança de quebrar a mandinga. A noite no sertão é escura feito cova, mas nunca é silenciosa. Tem o grilo que racha o ar, a cigarra que teima em cantar mesmo fora de estação, o uivo distante do cão do vizinho e o rangido constante da madeira seca tentando se partir no telhado. Mas naquela noite, o barulho mais alto era o silêncio. Um silêncio que não era de paz, era de caça. Eu senti o ar mudar primeiro. O calor que tinha assado a pele o dia inteiro, aquele bafo quente do Juazeiro, começou a se tornar pesado, frio e úmido, feito neblina de cemitério. Era como se a terra tivesse engolido todo o som e expelido só a expectativa da morte. Olhei para o terreiro. A lamparina dentro da casa mal vencia a escuridão lá fora. Minha vista estava acostumada, mas eu não via as sombras normais da caatinga. Via formas que se moviam sem se mover, fantasmas esperando a hora de se materializar. O primeiro a chiar foi o gato. Não foi um mugido alto e desafiador. Foi um gemido cavernoso, vindo do fundo das tripas dos bichos, como se eles estivessem sentindo a unha fria da criatura arranhando suas costelas por dentro. O curral ficava a uns 30 metros dali, e o cheiro de bosta e suor animal que costumava ser forte, agora estava misturado com algo mais. Um fedor de carniça velha, de pelo molhado e de sangue que secou na poeira. Eu apertei o rifle e joguei o peso do meu corpo para fora da porta. A força do meu coração batendo era um tambor ensurdecedor no meu peito. Os burros, que eram sempre afoitos, estavam encolhidos, tremendo de um jeito que eu nunca tinha visto. Não tremiam por frio ou fome, tremiam pelo que sabiam estar por perto. Nossos 2 cachorros de caça, o Trovão e o Relâmpago, que latiriam para uma folha seca se quisessem, tinham sumido, ou estavam escondidos embaixo da casa, ou tinham sido pegos no silêncio. E essa segunda opção me gelou até os ossos. O gado começou a se agitar de verdade. As ferraduras batiam na terra compactada, um som abafado de pânico. Eles se empurravam, buscando o centro do curral, onde a ameaça era menor. Mas a ameaça, eu sabia, não vinha do centro. Vinha do mato, da escuridão tensa da cerca de pau a pique. Eu dei um passo, depois outro. A poeira fina grudava nos meus pés descalços. Não podia acender a lamparina. Aquilo seria chamariz demais. Tinha que confiar no que a noite me dava. E a noite me deu o segundo sinal. O som. Não era o som de passos humanos, nem o trote desajeitado de um animal de 4 patas. Era um arrastar pesado, como se um tronco de quaresmeira estivesse sendo puxado pela terra seca, mas intercalado com o som de galhos sendo partidos, não por peso, mas por velocidade. E então o som gutural. Era um rosnado que não vinha da garganta de um cachorro. Era profundo, grave,
com um eco molhado. Parecia que vinha do inferno e estava pronto para rasgar a terra. E ele estava perto, muito perto. Eu parei, engoli a saliva grossa e levantei o rifle, mirando o escuro na direção do curral, onde a agitação dos bois tinha virado histeria pura. Um dos garrotes, um touro novo e forte, tentou pular a cerca. Eu ouvi o osso da perna dele estalar na madeira, mas ele não gritou, só emitiu um gemido baixo antes de cair. E foi aí que eu vi. Não vi de uma vez, vi o movimento. Algo quebrou a linha do mato, uma massa escura, alta, muito mais alta do que qualquer homem em pé. Não tinha a silhueta de um animal que rasteja. Era vertical, forte, movendo-se com uma velocidade desnatural. O cheiro me atingiu como um soco, um cheiro ácido de ferro e esterco, de pelo sujo de sangue coagulado. Eu podia sentir o hálito da coisa, mesmo a 30 metros, um bafo de carne crua e podridão. A criatura parou. Parou na beira do curral, com a cabeça mais alta que a cerca. Eu não conseguia distinguir os detalhes, mas sentia a densidade da escuridão que ela carregava. Era grande, tinha ombros largos e a forma desajeitada de algo que não foi feito para andar em duas pernas, mas o fazia com poder e malevolência. E então, os olhos. Eles brilhavam. Não refletiam a pouca luz das estrelas. Eles emitiam a própria luz. Um amarelo doentio e raivoso, como brasas incandescentes. 2 pontos fixos, encarando o pânico dos bois. Mas de repente, fixando-se em mim, na minha silhueta miserável contra a luz fraca da casa. O rosnado veio de novo, agora mais perto, um motor descontrolado na escuridão. Parecia que o bicho estava reganhando os beiços. Eu senti minhas pernas fraquejarem. O medo me dizia para correr para dentro e fechar a porta de madeira fraca. Mas o sangue na minha veia, o sangue de vaqueiro que aprendeu a tirar antes de aprender a ler, me prendeu ali. A criatura deu um salto. Não pulou a cerca. Ela simplesmente atravessou. O som da madeira de pau a pique estourando foi como um trovão seco. Lascas voaram pelo ar e a massa escura caiu no meio do gado. O inferno abriu as portas. Eu ouvi o berro agudo de um boi sendo dominado. Não era um mugido de dor, era o som da carne rasgada. E logo em seguida, o som seco e inconfundível dos ossos do pescoço estalando. O cheiro de sangue fresco encheu o ar em segundos, quente e metálico. A criatura não perdeu tempo. Estava ali para comer, para ceifar, para mostrar que a maldição era real. Eu não podia esperar mais. Se ficasse aqui, ela viria para casa depois de matar o gado. Levantei o rifle. O cano estava frio contra minha mão suada. Respirei fundo, tentando encontrar o resto de coragem que me sobrava. Eu ia ter que mirar naqueles olhos amarelos. Eu ia ter que arriscar a única bala que tínhamos contra a fera que estava destroçando o nosso meio de vida. E eu não podia errar. O tempo entre o estouro do osso e a minha decisão pareceu durar a vida inteira. Eu senti o peso daquela prata vencida na câmara e eu soube que era a hora. Fechei um olho, apontei a arma na direção da confusão sangrenta e esperei que a visão da fera se levantasse sobre a carcaça do boi. Eu estava pronto para puxar o gatilho, pronto para ver se a lenda era mais forte do que a nossa fé. Eu sou Andreas Kisser. Já tem muito tempo que aconteceu essa desgraça, mas o cheiro de ferro enferrujado e bosta de bicho morto ainda me pega nos pesadelos. Eu estava enfiado no paiol de lenha, debaixo de uma pilha de capim seco, mais duro que pedra. A taipa era fina, oco por dentro, e eu conseguia sentir o vento frio da madrugada lambendo a fresta. Mas o que me gelava a espinha não era o tempo, era o som. Um silêncio que pesava toneladas, engolindo os grilos e a respiração do mundo. Eu tinha visto a sombra, tinha sentido o bafo fedorento de caatinga de bode e enxofre, mas ver a coisa em carne e osso, ou melhor, em pelo e osso, foi diferente de toda a prece que eu já tinha feito. A luz da lua, minguante, uma navalha fina no céu, mal dava para iluminar o terreiro, mas era o suficiente para desenhar a silhueta daquele inferno.
Era alto, muito mais alto que um homem. A cabeça, mais parecida com a de um cão de caça velho e raivoso, ficava pendurada num pescoço grosso que parecia ter engolido um toco de árvore. O pelo era preto, emaranhado, cheio de sujeira de brejo e sangue seco. E as costas dele se curvavam de um jeito que não era natural, como se a coluna vertebral tivesse sido dobrada por um ferreiro demoníaco. As patas traseiras eram quase humanas, mas invertidas, terminando em garras grossas e rombudas que raspavam no chão de terra batida, fazendo um barulho de pedra de moinho. E o cheiro, Jesus me guarde, o cheiro era de matadouro esquecido, de tripas estouradas, misturado com aquele bafo quente e fétido de bicho que come a própria sujeira. Ele estava ali, na frente da casa de Zeca, o velho vigia. Zeca tinha pego a espingarda de pederneira dele, aquela que só atirava sal grosso, e achava que ia dar jeito. Pobre coitado. Eu ouvi Zeca gritar alguma coisa sobre ir para a cozinha rezar, e então o lobisomem se moveu. Não correu. Ele deu um salto desengonçado, mas a distância que ele cobriu foi coisa de miragem. Eu ouvi o som da porta de madeira, fininha e podre, sendo arrancada das dobradiças. Foi um craque seco, como galho quebrando. E aí veio o silêncio de novo, só que agora um silêncio sujo, prenunciando a carnificina. Eu estava de joelhos no capim, entalado, as mãos cobrindo a boca para não soltar um pio que fosse. O tremor nas minhas pernas era tão violento que o paiol parecia tremer junto. A coisa estava lá dentro com Zeca. Eu comecei a ouvir os sons úmidos, primeiro um grunhido do bicho, baixo, quase um ronronar satisfeito, mas depois veio o barulho da carne. Não era grito, não era uivo, eram estalos, estalos altos, o som de ossos quebrando como lenha seca na fogueira. Zeca berrou uma vez, um grito fino e rápido que terminou abafado, como se tivessem enfiado um pano de saco molhado na sua garganta. Eu fechei os olhos, mas isso não adiantava de nada. O som entrava nos meus ouvidos e vinha direto para o meu estômago. Eu sentia um cheiro de fezes e vômito, misturado com um cheiro metálico de sangue fresco. Parecia que a criatura estava se deliciando. Eu ouvi um som de sucção, um chupe nojento, e eu sabia o que significava. O bicho não estava só matando, estava se alimentando, sorvendo a vida, as entranhas. O paiol ficava a uns 10 metros da casa de Zeca. De repente, a parede lateral, de barro e madeira, explodiu. Não foi um estouro de tiro, foi um desmonte rápido e brutal. E no meio do buraco, pendurado nas lascas de taipa, estava o que restava de Zeca. Metade do corpo. Só a parte de cima, do peito para a cabeça. O resto tinha sumido, arrancado da bacia para baixo, como se fosse um brinquedo de trapo. E a coisa estava lá, segurando a espinha dorsal de Zeca como se fosse um cabo de chicote. Ele sacudiu o tronco de Zeca com uma violência cega, e um chuvisco morno, viscoso, caiu sobre o telhado do paiol. Eu não precisei ver para saber que era sangue, miolos, tudo junto. A gota que escorreu pela fresta da parede até o chão de terra na minha frente era preta sob a pouca luz. O lobisomem grunhiu de novo, agora mais alto, um som que parecia visto o fundo da terra. E ele se virou. As fendas dos olhos, vermelhas como brasa, procuravam. Ele farejava o ar, as narinas dilatadas. Eu juro que por um segundo, os olhos dele me encontraram. Não havia inteligência, não havia ódio humano, só a fome primitiva e sem fim. Era a cara do desespero, a própria maldição feita bicho. Eu prendi o ar até sentir as costelas doerem. Tentei me fazer de morto, de pedra, de terra. O monstro avançou um passo em direção ao paiol, e o chão estremeceu. Eu ouvi o som da baba grossa escorrendo pelos dentes longos e amarelados que ficavam expostos. Estava vindo me pegar. Eu ia ser o próximo, um punhado de carne quente para saciar a sede daquela aberração. Mas, de repente, o bicho parou. Ele levantou a cabeça. Não olhou para mim. Olhou para a lua, que agora estava quase sumindo por trás das nuvens carregadas que vinham do leste. E ele soltou o uivo. Não era o uivo de um lobo. Era um grito de dor misturado com vitória. Um lamento profundo que rasgava a noite, carregando séculos de tormento.
Era o som de um homem que se perdeu e agora amava ser o que era. A criatura deu as costas para mim, ainda segurando o resto de Zeca, e começou a se afastar, marchando pesadamente em direção ao mato fechado, levando consigo a prova do que tinha acontecido. Cada passo era um cush, cush, na terra molhada de sangue. Eu fiquei ali, no escuro apertado, ouvindo o bicho se distanciar, até que o silêncio voltou. Mas agora não era o silêncio que precede o horror. Era o silêncio que resta depois que o horror passou, deixando um vácuo sujo de morte. Só quando o som do uivo sumiu completamente na floresta e o cheiro forte de sangue começou a esfriar, é que eu me permiti respirar de novo. O ar que entrou nos meus pulmões era gelado e tinha o gosto rançoso da pólvora e da morte. Eu não estava vivo. Eu estava sobrando. Sobrando para contar que o diabo anda solto no sertão e ele se veste de pelo. Eu não consegui me mover por horas, só deitado ali, o corpo de Zeca pendurado na minha memória, pingando sangue em câmera lenta. Era o começo do fim, e eu sabia que ele ia voltar na próxima lua cheia. Sabia. O nome é Andreas Kisser, e o que eu conto não é história para botar medo em criança. É o que a gente tira da tripa quando o resto do corpo já está morto. Eu não sei dizer quantos dias se passaram. Não há calendários ou relógios na escuridão. O tempo no sertão só é contado pelo estômago vazio e pelo sol que queima a palha do teto. Quando eu abri os olhos, a única coisa que eu entendi é que a morte tinha me mastigado, mas não conseguiu engolir. Eu estava deitado sobre um punhado de esteiras velhas, num canto de uma cabana que eu não reconhecia, mas que cheirava a mesma poeira fina e a óleo de mamona rançoso de toda casa pobre. O corpo era um peso podre. Cada movimento mandava ondas de choque pela carne que parecia desfiada. Eu tentei respirar fundo e o ar arranhou a garganta seca como lixa. A cabeça rodava num moinho de febre braba. A memória vinha em flashes, pedaços de ossos, o grito que não era meu, o cheiro de ferro quente e a sombra gigante. E o som, o som, o estalo dos ossos do mundo se partindo. Eu tentei erguer a mão para apalpar o rosto, para ver se as lágrimas tinham secado ou se o medo ainda estava colado na pele como seiva de Jurema. Foi quando eu senti. Do meu lado direito, na altura das costelas inferiores, algo pulsava. Não era a batida do coração, era algo mais fundo, mais agudo, uma dor que não passava. Eu estava enfaixado, enrolado em panos sujos, duros de sangue seco, e alguma garrafada de ervas amargas. Com um gemido que me fez suar frio, eu puxei a ponta do pano, devagar, o cheiro de infecção subindo como vapor azedo. A luz fraca que entrava pela fresta da porta de taipa me mostrou a lambança. Não era só um ferimento, era um rasgo que vinha do flanco, subindo quase até o sovaco, suturado com linha de pesca grossa. Parecia que tinham costurado um pedaço de carne velha na tábua de passar. Mas não era a costura que me gelou o sangue na espinha. Eram as marcas em volta. As garras daquele bicho, ou o que diabos ele era, não só cortaram. Elas deixaram um desenho. 3 linhas profundas, grossas, que agora estavam arroxeadas, elevadas, como um relevo mal feito na minha pele. E a pele entre as marcas estava estranhamente pálida, quase cinzenta, diferente do resto do meu corpo queimado de sol. Era um sinal. Não era apenas cicatriz, era uma assinatura gravada a ferro e fogo. Eu estava encarando a marca quando uma voz seca, como folha de bananeira pisada, me alcançou. Era a velha, a curandeira da beira do rio, que apareceu na porta, uma sombra miúda contra o sol forte. Você finalmente acordou, ela disse com a voz que não demonstrava surpresa, só cansaço. Você tá dormindo desde que te trouxeram. Quase 3 dias de febre, meu filho. Eu não consegui responder,
Só fiz um som rouco. Quem me trouxe? Eu perguntei, a voz saindo como areia. Os homens do vilarejo, depois que o bicho se foi. O bicho limpou a sua casa. Não sobrou nem parede em pé. Ela disse, e o silêncio que seguiu foi a confirmação de tudo que eu temia. Não sobrou nada da minha gente, da minha vida. A velha se aproximou e o cheiro de fumaça e defumação era forte. Ela não olhou nos meus olhos, olhou direto para o meu lado ferido. Ela pegou um pote de barro e lambuzou a marca com uma pasta de argila fria. Você sobreviveu, Andreas Kisser, ela disse, mas não era elogio, era sentença. Você sobreviveu porque não te quiseram morto de vez. Eu apertei os dentes. O que você está dizendo? Ela suspirou, um som longo e pesado. Ela disse que lobisomem não erra golpe, não. Se ele quisesse te arrancar as tripas, arrancava. Esse tipo de criatura, ela não deixa o serviço pela metade a não ser que tenha um propósito maior. Ela olhou para as 3 linhas roxas na minha pele. Isso aí, meu filho, não é só ferida de bicho do mato. É um beijo, é uma marca de pertencimento. É a semente que eles plantam. Quem sobrevive ao ataque sem perder a alma, ganha a mancha, ganha a dúvida, ganha a chance de virar ele também. O terror me encharcou. Eu tentei me afastar dela, mas a dor me pregou na esteira. Eu vou virar a mesma coisa que matou a minha família? Eu não vou! Eu gritei, mas saiu só um sussurro patético. A velha me acalmou com um olhar severo. Calma, não é automático. É o que o seu sangue vai decidir. Ou você luta, ou você aceita o veneno. A febre não te matou porque o seu ódio é mais forte. Mas o ódio é um campo fértil para o bicho, ela disse, e havia uma resignação antiga na sua voz. Naquele instante, deitado naquele chão de terra batida, com a marca pulsando sobre a pomada, eu soube que ela estava certa. Eu não tinha sobrevivido por sorte. Eu tinha sobrevivido por crueldade. Eu comecei a sentir o ódio puro, o tipo de ódio que congela, que vira pedra no peito e não te deixa comer, nem beber, nem descansar. Aquele ódio era minha nova comida, minha nova água. A dor da marca não era sua dor, era um lembrete. Se o bicho me marcou, se ele me deixou vivo para me corromper, ele ia se arrepender do dia em que ele não terminou o serviço. Eu olhei para o teto de palha e a decisão estava feita. Se isso é uma maldição, velha, eu disse. E a minha voz era fina, mas carregada de ferro. Eu vou transformá-la no meu treinamento. Eu não vou virar bicho. Eu vou virar o caçador do bicho. Eu vou aprender sobre eles. Vou andar por essa terra e farei eles pagarem com o último pedaço de osso que tiverem. A velha não disse nada, mas a maneira como ela apertou os lábios era a maneira de quem sabe que eu acabava de trocar uma morte rápida por uma vida longa e vazia, cheia de sangue e escuridão. Eu vou precisar de uma arma, eu disse. Uma faca forte. Ela sacudiu a cabeça, desaprovando. Para matar o que te marcou, faca não serve. Você vai precisar de muito mais que isso. Você vai precisar de conhecimento e de alma suja. Eu não tinha mais alma limpa. O bicho tinha levado tudo. Só me restava a carne, o ódio e a marca na minha lateral, que agora, de repente, parecia arder com um fogo frio. Eu estudei a marca, eu memorizei a forma. Ela era minha bússola, minha prova de que eu tinha algo a cumprir. A vingança não era uma escolha. Era a única coisa que restava no meu caminho de homem ferido no sertão. A partir daquele dia, Andreas Kisser não era mais um homem. Era um sobrevivente.
um cão de caça, esperando o dia certo para levantar e começar a farejar a trilha do que anda nas sombras. Eu ia aprender a andar no escuro. Eu ia aprender o que faz a maldição respirar. E quando eu encontrasse o culpado, ele ia sentir o mesmo cheiro de cinzas e podridão que eu sentia dentro do meu peito. Eu juro. A velha ficou me olhando e eu fechei os olhos, concentrando toda a minha força na dor da marca, deixando o veneno me ensinar a lutar. Eu tinha muito que aprender. O sertão ia me mostrar. E o preço ia ser pago em tripas. É Andrés Kisser quem vos fala. E se tem uma coisa que aprendi nessa vida desgraçada, é que a gente não nasce caçador de assombração. A gente é forjado. Forjado no pavor, na poeira do sertão e no cheiro de tripas de cabra que a fera deixou para trás nas últimas luas. Eu já não era mais o rapazolo assustado de antes. Meu corpo tinha aprendido o gosto do sal da vigília e minhas mãos sabiam onde o ferro era mais afiado. Faziam 3 meses desde que a coisa, o lobisomem de Padre Cícero, tinha ceifado o último morador na beira do riacho seco. 3 meses preparando este dia, este encontro que eu sabia que seria o último, ou dele, ou meu. Aquele bicho era esperto, tinha a inteligência de um homem na carcaça de um demônio peludo. Ele evitava o fogo, não cruzava rios de água corrente e ria de rezas fracas como se fossem cantigas de ninar. A armadilha que montei não era só carne e corda, era fé de ferro. Eu havia escolhido o curral abandonado do velho Inácio, um lugar que cheirava a esterco velho e luto. Reforcei as paredes de taipa rachada com troncos de aroeira e no centro cavei um buraco fundo. Revesti ele com pontas de madeira tostada. Não era para matar, era para prender, para dar tempo de usar a coisa certa. Minha arma não era a espingarda de caça comum. Tinha desmanchado 3 medalhas de prata pura que minha mãe me dera. Prata abençoada, martelada e fundida numa forma rudimentar de bala, mas parecendo um caroço pesado e imperfeito. Essas 2 balas, só 2, estavam encaixadas no meu velho rifle Winchester, enrolado no rosário de Nossa Senhora que eu havia conseguido roubar da sacristia da igreja. O cheiro de pólvora e cera de vela misturavam-se ao fedor de suor frio que escorria das minhas têmporas. Eu estava escondido atrás do que restava da moenda, a lamparina coberta, jogando apenas um brilho morto na terra seca. A noite era de lua cheia, mas as nuvens negras e pesadas, como algodão sujo, engoliam e vomitavam a luz prateada em intervalos irregulares. O silêncio era a pior parte. Um silêncio que pesava, que fazia o ouvido doer. Nenhum grilo, nenhum sapo coachando. O sertão parecia ter prendido a respiração, esperando o que viria. O tempo se arrastou. Eu sentia minhas tripas se contorcendo e o frio da lâmina da minha faca de mato lambida em água benta no cinto. Eu repeti o credo até minha boca secar, sem conseguir engolir a saliva. Foi perto da meia-noite, quando a lua conseguiu rasgar as nuvens por um instante e banhar o curral num brilho espectral, que a primeira coisa chegou. Não foi um uivo, foi um som de galho quebrando, mas um galho quebrado com força demais, perto demais. E então o cheiro. Deus do céu, o cheiro. Não era cheiro de animal, era fedor de morte misturado com enxofre e lodo de pântano, um cheiro que entrava no seu pulmão e fazia você querer vomitar seus próprios ossos. Eu apertei o rifle e minha vista ficou nublada. Ele veio devagar no começo, uma sombra cambaleante e enorme, muito maior do que qualquer lobo. Quando ele alcançou a luz tênue da lua, eu vi a coisa. Pelo negro e emaranhado, olhos amarelos que brilhavam com uma malícia que não era de bicho, mas sim de homem condenado. A boca aberta, cheia de dentes longos e salivantes,
soltando um grunhido baixo que parecia rasgar o ar. A fera parou na beira do curral. Ela sabia que eu estava lá. Eu sentia seus olhos furando a madeira onde eu estava escondido. Ela deu um passo, testando o solo, farejando o ar com aquelas narinas imensas. Eu podia ouvir o som pastoso da sua saliva caindo no chão. Nesse momento, eu não senti medo, só uma frieza gélida e focada. Eu disse, em voz baixa, quase um sussurro que o vento levou: "É hoje que você paga, bicho desgraçado." A criatura não tentou subir a cerca reforçada. Ela concentrou-se na porteira, o ponto que eu tinha preparado. Eu havia pregado uma cruz de galhos de mandacaru abençoada no centro dela. O lobisomem soltou um ruído, não de dor, mas de ódio puro ao ver o símbolo. E então ele investiu. O ataque foi um tremor de terra. Ele bateu na porteira com a força de um touro e a madeira de aroeira estalou como vidro, mas aguentou. Eu ouvi o som de metal raspando. Eram as correntes grossas que eu tinha passado em volta da porteira, esticando. Ele rugia, não um rugido de lobo, mas o grito gutural de um homem sendo queimado vivo, e tentava alcançar a cruz. Era a hora. Eu me levantei e mirei, não na cabeça, que era muito dura, mas no centro da sua massa, no peito, onde eu sabia que o coração deveria estar batendo num ritmo infernal. Eu puxei o gatilho. O estampido do tiro foi absurdo, rasgando o silêncio da noite. A bala de prata encontrou o alvo com um som molhado e sólido. O lobisomem parou de se debater e soltou um guincho que me fez cair de joelhos e tapar os ouvidos. Não era um som natural. Era a dor da maldição sendo confrontada. Fumaça azulada subiu do peito da criatura e o fedor de carne queimada misturou-se ao enxofre. O bicho cambaleou para trás, as patas dianteiras se arrastando na poeira. O pelo começou a cair em tufos, e eu juro por Deus, eu ouvi o som de ossos se quebrando e se realinhando dentro daquele corpo, mas de forma errada, violenta. Ele ainda estava vivo. Seus olhos amarelos viraram-se para mim, cheios de uma promessa de vingança lenta e cruel. Ele começou a se arrastar na minha direção, o corpo tremendo, o sangue grosso e negro escorrendo pelo peito. Eu não esperei. Eu tinha a segunda bala. Levantei o rifle, a coronha gelada na minha bochecha, e mirei de novo, um pouco mais alto, na base do pescoço, onde a cabeça encontrava o corpo. Eu respirei fundo, ignorando o tremor que vinha da minha espinha. Que Deus tenha piedade da sua alma, eu murmurei, e puxei o gatilho novamente. A segunda bala fez um trabalho limpo. Não houve grito. A fumaça dobrou, densa e nauseante. O corpo gigantesco do lobisomem estacou. Ficou tenso por um segundo, e então desabou com um baque surdo, levantando uma nuvem de poeira e areia. Eu fiquei ali, imóvel, por um tempo que parecia uma eternidade. A lua, agora livre das nuvens, banhava o cenário de massacre com uma luz fria e indiferente. O cheiro de morte e prata queimada era insuportável. Lentamente, eu me arrastei para fora do esconderijo, o rifle ainda em punho. A criatura jazia no chão. Não era mais tão grande, mas também não era um homem. Era uma massa disforme, peluda e ensanguentada. O buraco no pescoço fumegava. Eu me ajoelhei na poeira, exausto, sentindo o sabor de sangue e terra na boca. Eu olhei para o corpo e pensei nas almas que ele havia levado. E então, o único som que quebrou o silêncio final foi o som do meu próprio soluço. Um choro seco e rouco que vinha do fundo do meu peito. A libertação de anos de medo e vigília. O bicho estava morto, mas o lobisomem sempre deixa sua marca, mesmo quando vira pó. A escuridão do sertão nunca mais me pareceu apenas escura. Ela era viva e estava sempre esperando. E eu, Andres Kisser, agora carregava o peso e o cheiro daquela noite para sempre. Era o preço de ter matado a fera. Eu sou Andres Kisser. Fico aqui agora, sentado no tronco podre que me serve de banco na varanda. E o silêncio da noite
É mais pesado que a lona molhada. É um silêncio que não descansa. Um silêncio cheio de dentes e de sussurros que vêm do mato que nunca dorme. O candeeiro a querosene está quase no fim. A luz amarelada luta contra a escuridão do sertão. Mas eu sei quem vai vencer essa briga. A escuridão sempre vence. Só precisa de tempo. Já tem muito tempo que eu não me lembro como é acordar sem o peso de alguma coisa que me olha de longe, sem a sensação fria de que tem ossos estalando na beira do roçado. Essa vida de andarilho, de caçador de sombras e de coisas que a gente não devia nem dar nome, ela corrói mais rápido do que a febre. Eu sinto isso no jeito que a coluna range quando eu levanto, na ferida antiga que nunca fecha direito, no cheiro de terra molhada e sangue seco que parece que grudou na minha roupa. O que aconteceu na fazenda do seu Bento, que a gente conversou, tá acabado. Não tá resolvido. Nunca tá resolvido de verdade, mas tá acabado por agora. Eu vi o que sobrou, e não era bonito de ver. Quando o bicho cai, ele não vira cinza nem some no vapor como nos livretos de cordel. Ele vira uma carcaça pesada, fedorenta, uma mistura de homem e mato que a terra reluta em aceitar. A gente tem que cavar fundo, botar cal, rezar o que sobra de oração na memória e cobrir a miséria com terra dura. E o pior não é o bicho. O pior é o dia seguinte. A gente fica ali, lavando o ranço das paredes de taipa que o medo emprenhou, juntando o que sobrou da mobília mastigada e vendo o olho vazio dos que ficaram. Eles perderam gado, o pouco de milho que tinham guardado, mas perderam principalmente a desculpa. Eles não podem mais dizer que foi onça, nem que foi bandido. Eles viram. E quando a gente vê o que não devia, a alma fica mais fina, mais esfarelada que farinha velha. Eu não tenho família. Tive uma vez, muito tempo atrás, quando eu era só um moleque tonto que acreditava em promessa de padre e em colheita farta. Mas essa vida arranca a gente pela raiz e joga no vento. Minha única companhia é o meu rifle e o cheiro de pólvora queimada. Eu não durmo mais na mesma cama por 2 semanas seguidas. O mundo que eu frequento, ele não é um mundo de gente. É um mundo entre as frestas, onde o diabo lambe os beiços e a lua minguante tem gosto de ferro. A judiação que eu sinto é por eles, os que ficam, os que vão tentar reconstruir as cercas, consertar o telhado, fingir que aquele estrondo que sacudiu a casa no meio da noite foi só um raio seco. Eles vão tentar viver com a certeza de que a fera tá por aí, apenas esperando o próximo ciclo da lua cheia, esperando a próxima fome. E é por causa dessa gente que eu continuo. Não é por heroísmo, não. É por obrigação. Um peso que Deus me deu quando tirou todo o resto. Eu olho para as minhas mãos. Elas tão grossas, cheias de cicatrizes que parecem mapa mundi. Não são mãos de quem planta. São mãos de quem destrói o que não devia existir. Eu sinto a solidão como um nó na garganta. Mas é uma solidão que me protege. Se eu tivesse alguém me esperando, se eu tivesse uma mulher para abraçar, ou um filho para ensinar a pescar, eu não teria a coragem de enfiar o focinho onde o capeta esconde a cauda. A ausência de tudo é o que me permite ir pro escuro. Essa é a vida que sobrou para mim, Andreas Kisser. Contar o que os outros calam, limpar o que os outros sujam. E esperar. Esperar a próxima carta desesperada que chega enrolada num pano. Esperar o próximo grito que o vento traz. O próximo lugar onde o mal resolveu botar acampamento. E eu vou. Não importa a distância. Não importa o tempo. Eu vou com meu rifle e minha fé enferrujada. Eu tenho que ir. O candeeiro apagou. Agora é só a fogueira de cigarro acesa e o cheiro de terra preta subindo. O mato tá quieto de novo. Quieto demais. Mas a história tá contada. Eu joguei a verdade na mesa. A verdade crua, sem enfeite, do jeito que ela aconteceu. Se você teve coragem de ouvir até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal O Caçador de Lobisomem para não perder o próximo relato.